Comfort Movie é aquele filme que vai te fazer se sentir em casa, que te sente abraçado. Foi o que eu senti nisso aqui, mas não sei se isso é bom. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar de um dos meus diretores favoritos, principalmente por esse motivo que eu falei no começo. O cara faz filmes que, cara, me agrada demais, assim, é muito a minha cara. E eu tô falando de Wes Anderson e seu Esquema Fenício, que chega nessas semanas no cinema. Nesse filme a gente acompanha Zazá Corda, vivido pelo Benício Del Toro, que é um milionário muito excêntrico, mas sempre envolvidos em negócios, digamos, que não agradem todo mundo. Então ele sofre uma série de atentados contra a sua vida. O filme, inclusive, começa ele sobrevivendo a um dos 6 acidentes de avião que ele teve recentemente, todos estranhíssimos. Zaza tem 8 filhos homens e apenas uma mulher, e é para ela que ele resolve deixar toda a sua herança caso alguma coisa lhe aconteça. Só que a Liesl, sua filha, vivida pela Mia Trapleton, é uma freira e parece não tão interessada no começo, mas resolve aprender tudo sobre esse último grande empreendimento que ele quer construir. Enquanto ele tenta ensinar tudo sobre isso para ela, eles vão ter que resolver os seus problemas familiares também. Vamos começar falando pelo Wes Anderson e por que eu rasguei tantos elogios para ele no começo. Eu vou dizer que não é nem tanto pela questão de ser bom ou ruim, nem todos os filmes dele realmente funcionam muito bem, mas ele tem essa coisa da simetria, de ser tudo num lugarzinho, que de alguma forma me conforta demais. Talvez essa obsessão dele pelo controle seja uma coisa que eu me identifique, por isso que eu disse que talvez não seja nem tão bom assim, porque se o toque dele combina com o meu, a gente devia procurar uma terapia. Eu gosto muito de como ele retrata todo o seu cenário, seus personagens, tem tudo, muita vida nesse controle, ele usa sempre cores marcantes, acabam sendo difíceis de não serem pelo menos notados. E aqui não é diferente. Nesse Esquema Fenício ele passa por vários, digamos, locais, assim, ele faz uma viagem tendo que convencer vários dos seus sócios nesse grande empreendimento para que eles ajudem ele numa dificuldade que apareceu. Esse empreendimento gerou uma grande dívida, ele precisa convencer todos esses caras a aportar um pouquinho mais de dinheiro. Então cada lugar que ele vai tem uma especificidade diferente no cenário, e isso tudo ganha vida, às vezes, de uma forma muito simples. Alguns parecem grandes cenários de teatro, e toda a encenação acaba vindo um pouco disso, mas a riqueza de detalhes é bem impressionante. Inclusive saí do cinema conversando com alguns amigos e falando que para mim era um filme muito Wes Anderson. Todas as características que a gente tem como base desse diretor estão presentes em O Esquema Fenício, inclusive a parte da história nem sempre ser tão boa assim. Eu acho que é aqui que o filme dá uma deslizada. E por mais que acerte quase nessa road trip que tem entre pai e filha, eu acho que ele falha em muitos momentos em desenvolver esses personagens e a própria história. Além de que quando chega no ato final, tem vários plot twists que ele colocou na história, envolvendo a mãe dela, o que teria acontecido com ela, sobre como esse esquema, esse empreendimento dele vai funcionar, mas todos são bem previsíveis. Então, quando chega no último ato e se revelam as coisas, essas dúvidas que ele mesmo levanta durante o filme, é como se elas já tivessem sido respondidas bem antes e o filme perde muita força. O Zaza é um cara que vive muito isolado, a própria relação que ele tem com os outros filhos é bem distante, com ela também sempre foi, mas ela tenta resgatar isso durante a viagem deles, mas quando chega no final parece que o filme não dá a devida importância para esse que talvez fosse o grande objeto desse filme, onde ele poderia dizer alguma coisa além de uma história esquecível. Então, além da nossa dupla de protagonistas, nós temos outros grandes nomes aqui no filme,
como o Riz Ahmed, o Michael Cera, o Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch e por aí vai. Quase todo mundo, quando entra em cena, tem uma importância dentro daquele capítulozinho. O filme é montado como se fossem vários capítulos. Cada um desses atores faz algum parceiro comercial do protagonista e o encontro deles é bem inusitado. Eu gosto muito da dupla Tom Hanks e Bryan Cranston. Eu acho que o único que me deixou assim com um pezinho atrás, infelizmente, foi o Benedict Cumberbatch. Ele tá bem no automático. Por fim, como eu tô falando desde o começo do vídeo, o cinema do Wes Anderson é um cinema que me agrada muito. Então, mesmo nesses filmes em que talvez eu não goste tanto da história, eu acabo me divertindo bastante quando eu vou assisti-los no cinema. Então, acho que fica mais ou menos isso para você que está assistindo. Se você gosta do cinema do Wes Anderson, pode ir que tu vai ter muito dele no cinema aqui. Se tu já não é tão fã assim, talvez não é aqui que tu vai encontrar alguma coisa para se conectar. Inclusive o Asteroid City, o filme anterior dele, para mim é bem melhor que esse aqui. A gente se vê por aí em qualquer dia desses. Tchau, tchau.